Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos estudando, falando do amor, da palavra de Deus, de estarmos buscando juntos crescer em conhecimento e graça. Vamos começar com uma oração, então, como de costume. Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido e nos livrado do mal. Guarda, Senhor Deus, este momento de ensinamento, de aprendizado. Usa-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Prepara a nossa mente para compreender o que vai ser dito aqui. Prepara o nosso coração, Pai, para receber mais de Ti. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor, pois nós precisamos, Senhor, de Ti em todos os nossos momentos, em tudo aquilo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Então, opera grandemente em nosso meio, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Aleluia. Bem, o tema de hoje é o grande conflito, a batalha espiritual ao longo da história bíblica. A apostila toda essa aqui vai ser dividida em duas aulas. E hoje, tanto essa quanto a próxima aula, o objetivo é estudarmos sobre o conflito, a batalha entre o bem e o mal que ocorrem antes do início do nosso tempo, antes da criação do mundo. Então vamos adiante para ver o que está falando a Bíblia. Primeiro vamos falar sobre a definição do que é o grande conflito. O grande conflito é a luta entre o reino de Deus e o reino das trevas. E aí, iniciado antes da queda do homem, antes do jardim do Éden, antes do fruto proibido. Os textos principais estão em Gênesis 3:5, 3:15 e Apocalipse 12, dos versículos 7 a 9. Vamos dar uma olhadinha o que fala nessas citações bíblicas. Bom, primeiro, o grande conflito é a luta entre reino de Deus e reino das trevas. Os textos que nós vamos falar principalmente aqui, nesse momento, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro, vamos observar aqui, que nesse versículo nós temos aqui, e porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Por isso nós vemos uma diferença aqui, tua e sua. Então, quando a gente vê essa diferença, tua e sua, é porque uma se refere a tu, semente, tu, serpente, e a semente da mulher, quer dizer, entre Satanás, os filhos de Satanás, os seguidores de Satanás, aqueles que estão nas trevas, aqueles que buscam o mal ou rejeitam a luz, ou rejeitam a Deus, ou rejeitam a Cristo. Então, a semente do mal, inimizade entre a semente do mal e a semente do bem, a semente de Eva, a semente dos descendentes, a semente da criação. E nós vamos ver mais adiante, quando a gente fala sobre criação, nós vamos ver que quando fala da semente da criação, nós vamos ver um ponto bem importante que eu vou tocar já no assunto. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Agora observe, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então o dragão
vulgo Satanás, não estava sozinho nessa peleja. Ele estava acompanhado por aqueles que acreditaram nele. Todavia não se prevaleceram, ou seja, anjos e dragão, aqueles que estavam juntos nessa peleja no céu, não prevaleceram, não venceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, quer dizer, nem mais se achou no céu o lugar deles. Há lugar no céu, na luz, para aquele que rejeita a luz de Deus? É isso que aqui está falando. Há lugar no céu para a rebeldia, há lugar no céu para aquele que quer tomar o trono de Deus, há lugar no céu para aquele que quer substituir aquele que é maior de todos. Por isso, não se achou, quando eles foram derrotados, não se achou mais lugar no céu para eles. No versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o versículo demonstra claramente que, primeiro, a rebelião dele pode ter iniciado por algo, por um desejo dele, algo no coração dele, por uma intenção dele. Mas a intenção dele não ficou apenas para ele. Hã? A intenção dele não ficou apenas para ele. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nessa grande batalha, nesse grande conflito entre bem e mal. Porque muitas vezes a intenção de um indivíduo pode atingir outras pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Nesse ponto, a intenção de Satanás não ficou apenas para ele convenceu outros anjos, visto que Satanás também era um dos anjos, convenceu outros anjos que o acompanharam nessa rebelião. Passou? Foi, passou. Características. E aqui nós estamos falando de Satanás antes de acontecer a queda dele. Quais eram as características dele? A Bíblia nos mostra isso em Ezequiel e em Isaías, e nós já vamos falar sobre isso. As características, primeiro, criatura de Deus. Ele era uma criatura de Deus, um querubim ungido e ocupava elevada posição celestial. Em Ezequiel 28, nos versículos 12 a 14, no versículo 13, diz assim: no meio do trecho, toda vez que a gente vê esse reticências antes ou depois, é que tem texto antes e texto depois. No dia em que foste criado, se ele foi criado, ele é objeto de criação. No dia em que foste criado, tu eras querubim da guarda, ungido. Era um anjo, um querubim, ungido pelo Senhor. Permanecias no monte santo de Deus. Ele estava junto com Deus no monte. Em Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado na terra, confirmando que após a sua rebelião, após a sua revolta ou rebelião contra o trono de Deus, contra Deus, ele foi lançado, após a sua derrota foi lançado, tirado do céu, porque como nós vimos anteriormente, não havia mais lugar para ele entre os anjos celestiais. E aí foram lançados do céu, tirados da presença do céu. Em Isaías 14, sobre o pecado de Satanás, em Isaías 14, versículos 13 a 14,
fala, um dos textos ali, subirei ao céu, um trecho dele. Os pecados centrais, orgulho, autoexaltação, desejo de ocupar o lugar de Deus. Olha o que fala o versículo. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e o monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo no coração de Satanás? O desejo no coração desse anjo era que ele queria tomar o lugar do Criador. Era a criação querendo tomar o lugar do Criador. Era a criação, era um anjo querendo subir acima das estrelas de Deus, exaltando o próprio trono no monte onde ele estava, no monte de Deus. E ele queria estar acima dele, obtendo reconhecimento perante os outros anjos. Tanto que o versículo aqui em Isaías, esse versículo aqui em Isaías, ele nos aponta claramente que o desejo dele era tomar o trono para si. Eu quero um ponto aqui que acabou não sendo falado. Pastor, alguém está com aberto inteiro aí no versículo 28 de Ezequiel? Alguém poderia ler para nós, por favor? Ezequiel 28. No versículo 13. Ezequiel 28, 13. Deixa eu ver se é o 13. Tá, o versículo 12. Primeiro. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Tá bom, aí. Olha só, um ponto importante. Aqui, no versículo 12, eu voltei agora porque o Espírito Santo me lembrou dessa situação aqui. Algumas pessoas vão falar o seguinte, que aqui não está sendo falado de Satanás. Algumas pessoas podem dizer e nos contestar que esse texto não está falando do anjo que caiu. Está falando para o rei de Tiro. Pode prosseguir com a leitura. Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tá bom? Até aqui são características, exceto o perfeito, que poderiam sim ser classificadas ao rei de Tiro. Pode continuar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífanos, estava em ti no dia em que foste criado. Agora, peraí um pouquinho. Um ponto importante que nos aponta que não é literalmente a pessoa do rei de Tiro, porque aqui fala no início do versículo 13, você estava no Éden, no jardim de Deus. O rei literalmente não poderia estar lá. Pode continuar, no versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Obrigado, Mari. Olha só, você era um querubim da guarda no início do versículo 14 e permanecia no monte de Deus. Ser um querubim também é uma outra característica que o rei de Tiro não poderia ser. Então, são indicativos que desfazem a teoria
de que seria um texto sobre o rei de Tiro, tá? Só para a gente deixar isso muito claro, por que fala-se em versículo, e há um consenso de que esses versículos de Ezequiel 28 falam de Satanás. Os pecados central, orgulho, exaltação e desejo de ocupar o lugar de Deus. Tu dizias no coração, eu subirei ao céu. Então ele tinha o desejo de tomar o lugar que ele não ocupava, o lugar de Deus. Ele já tinha uma posição, porque já diz que ele era um querubim, já diz que ele era ungido do Senhor, já tem uma série de adjetivos ali relacionados a ele, que não foram suficientes para ele. Aonde no seu coração necessitava de algo mais. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa entender o início do grande conflito. O grande conflito, ele não inicia-se apenas pelo uma criação de bem e mal. É uma escolha de não seguir o bem. A palavra diz em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Segunda, né? Que a gente estava falando sobre tudo que Deus criou é bom. Eu e o pastor Jean estava conversando sobre isso. Que tudo que Deus criou é bom. Então Deus por si não poderia criar, poderia, mas não faria, porque pode todas as coisas, não criaria o mal, mas dá a opção da pessoa escolher. O mal não teria sido criado por ele, mas escolhido por um dos anjos criados por ele. E isso, de certa forma, encaixa também nas nossas vidas. Por que encaixa nas nossas vidas? Porque nós temos a opção de escolha. Nós podemos estar aqui aprendendo de Deus, ou podemos estar em casa assistindo uma Netflix. Podemos estar servindo a Deus, ou servindo a Satanás. É uma escolha. É claro que assim como a escolha de Satanás levou à queda, a nossa escolha não é diferente. A escolha que nós fizermos vai definir para onde iremos. Não que a nossa força de escolha seja decisiva na graça. A graça foi concedida, nós não a merecemos. Mas a graça não vem totalmente de graça. Nós temos que fazer para alcançar, porque a palavra nos ensina que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aquele que crê verdadeiramente na salvação pela graça, muda os seus comportamentos. Porque a própria graça faz isso, desde que a pessoa permita que isso aconteça, porque ela tem o direito de escolha. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém veio até aqui obrigado. Ninguém lê a Bíblia obrigado. O Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada, mas ele fala com as pessoas, toca no coração das pessoas para que ajam, para que façam algo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, fala sobre a guerra no céu, Satanás sendo derrotado e os anjos rebeldes sendo expulsos junto com Satanás. Em Apocalipse 12, 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Como já foi falado, o dragão, na pessoa de Satanás, pelejou junto com os anjos que o apoiaram, mas não venceram. Não se achou mais no céu lugar para eles, então foram expulsos. E no versículo 9 foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E quando fala ao sedutor de todo o mundo, aqui tem um ponto importante, porque Satanás, quando teve o seu coração corrompido, ele não reteve para si isso. Ele corrompeu outros, seduziu
outros anjos que o acompanharam. Hoje ele seduz o mundo. Como? Os desejos que nós enfrentamos, os desejos que os nossos irmãos enfrentam, a ira, a raiva, o desejo por vícios, o desejo da carne, as coisas que nos afrontam, que nos fazem perder, as estribeiras muitas vezes, onde se não tomarmos cuidado, nos afastamos da presença de Deus. Nós somos seduzidos constantemente por aquele que está bradando ao derredor, como se ele fosse o leão. E qual é o objetivo dele fazer isso? É sedução. E a sedução, quando fala em sedução, às vezes as pessoas entendem sedução como uma coisa puramente carnal, sedução como uma coisa puramente que leve à parte da luxúria, não necessariamente. Mas é sedução para o mundo, sedução para buscar as coisas do mundo, para se afastar das coisas de Deus. Por exemplo, sedução por você desistir da travessia que você tem enfrentado no seu deserto. Quem sabe aquele povo, quando no Êxodo saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, e as dificuldades os seduziram a voltar para onde estavam antes, evitando que chegassem à terra prometida. A terra prometida não era só o destino deles. A terra prometida era um presente de Deus a eles. Muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas e querendo desistir daquela obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitas vezes estamos lutando e querendo desistir do que Deus tem para as nossas vidas. Quem é Satanás? No livro de Ezequiel 28, 13 e 15, vemos uma descrição de quem é o anjo caído. Embora o texto esteja direcionado ao rei de Tiro, aquilo que nós falamos, é impossível que esse texto seja literal, uma vez que se refere a estar no Éden, sendo o querubim da guarda no monte de Deus. Uma pessoa como nós, ou como um rei, ou como um governante, aqui na terra, ainda não teria condições, não poderia estar. Ora, a Bíblia nos fala, e cremos nisso, que quem esteve no jardim do Éden? Adão, Eva, Deus. Quem mais esteve no jardim do Éden? Além dos animais, a serpente. A serpente enganadora, sedutora. Fala de mais alguém? A Bíblia fala de mais alguém no jardim do Éden? Então, não podemos compreender que o rei de Tiro estaria lá também, como pessoa física. Não teria como, literal, considerarmos que ele, o rei de Tiro, estaria nessa posição. Em Gênesis 3, a queda da humanidade. Em Gênesis 3, a estratégia que a serpente usa. Olha só. Questionar a palavra, negar a consequência do pecado e prometer autonomia. Armas, ciladas que Satanás usa contra a criação de Deus. E por que eu falo que Satanás usa contra a criação de Deus? Da mesma forma que ele usou contra os outros anjos que o acompanharam, ele usou com Eva. Vamos ver. Em Gênesis 3:1, é assim que a serpente fala para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sabe quando você olha para alguém que fala, não vou na igreja hoje, você fala assim, a pessoa já falou, você fala, você não vai para a igreja? Tipo desafiando, você não vai para a igreja hoje? Você não vai trabalhar hoje? Questionando a palavra de Deus, ele coloca a dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Eva? Isso incita. Lembra que ele
ele vem com uma forma de desejo, ele vem com uma forma sensual, de convencimento. Ora, se o pecado vier para mim, falando, vamos lá naquela casa da luz vermelha, porque lá você vai para o inferno. Quem é que vai na casa da luz vermelha? Se alguém chegar, olha, pega essa nota de R$50 que está embaixo da cadeira aí, que alguém esqueceu, porque você vai para o inferno. Quem é que vai pegar? Olha, critica aquele seu irmãozinho ali, inventa que ele está em adultério, porque aí você vai conseguir ir para o inferno. Quem é que vai fazer isso? Ninguém, porque as pessoas em geral buscam o quê? Buscam paz, buscam estar em posições confortáveis, prazerosas. Então, o inimigo ele vem enganando. E é isso que ele faz com Eva ali. Em Gênesis 3:4, ele vem agora mentindo. Porque olha só, em Gênesis 3:4 ele fala assim, é certo que você não vai morrer, Eva? É certo que não morrereis. Eva, a serpente, o diabo falando para Eva, você não vai morrer se você comer a fruta que está naquela árvore ali, a fruta proibida. Ele te proibiu de comer, mas se você comer, você não vai morrer. Naquela época, tem um ponto importante que a gente vê no livro de Gênesis, nos versículos posteriores Deus fala assim, que não poderia permitir que fosse comido do fruto da vida eterna. Porque se fosse comido do fruto da vida eterna, conhecendo o bem e o mal, viveria além disso eternamente. Em Gênesis fala sobre isso e aí expulsa Adão e Eva para que eles não comam o fruto da vida eterna. Então, nesse momento, a morte física para eles era possível porque eles não haviam comido do fruto da vida eterna. E Satanás sabia disso. E Satanás então provoca ela dizendo, certamente não morrerás. Porque a intenção dele é uma só, é enganar. Ela poderia, o fruto da árvore da vida não era proibido. Era proibido o fruto da árvore do bem e do mal. Mas quando ela passa a desobedecer, conhecendo o mal, nesse momento, ela perde o direito de comer do fruto da árvore da vida eterna. E esse é um ponto central nessa questão, porque Satanás está articulando a queda da humanidade. Em Gênesis 3:5, como Deus serei conhecedores do bem e do mal? Gente, quem é que não quer ser igual a alguém que se dá bem? Por exemplo, nós já cansamos de ver, por exemplo, pastores que ministram e falam assim na sua ministração, como eu gostaria de pregar igual fulano ou beltrano. Quando nós nos convertemos, nós falamos até, nossa, que pregação, eu gostaria de um dia pregar assim. Porque a gente olha para as pessoas e busca, como espelho das nossas vidas, espelho das nossas almas, buscar aquilo com a intenção até boa. E é isso que Satanás usa contra Eva. Ele usa uma tática contra Eva, de convencimento, aonde ele mostra um questionamento sobre a palavra. Ele falou para você não comer do fruto? Mas você não vai morrer se você comer desse fruto. Mas você vai ser igual a Deus.
Porque aí você vai conhecer o bem e o mal. Ele está querendo esconder de você o conhecimento. Olha a artimanha. Ele não vem com um questionamento central, ele não vem com uma exposição direta de que você vai cair, coma do fruto. Ele convence ela, ele seduz Eva para que ela caia nas garras dele e aí ela vá contra a vontade de Deus. Por isso nós precisamos ficar muito atentos com o que tem nos alimentado. Precisamos ficar muito atentos com aquilo que nós estamos ouvindo, se vem da palavra de Deus ou se vem de pessoas. Vamos adiante. A tentação não era apenas comer o fruto. Será que Eva estava com fome? Ela tinha um jardim inteiro para desfrutar e matar sua fome. Então Eva não tinha fome. Então não se tratava de comer o fruto. Ela estava buscando mais do que isso, porque ela tinha sido convencida, contaminada pelas palavras que a treva havia entregue no coração dela. Ao ouvir Satanás falando, isso entrou em seu coração. E agora ela já pensa em autonomia moral, porque Deus conhece o bem e o mal, e agora se eu comer desse fruto, quem sabe, não ficarei também conhecendo algo que eu ainda não conheço. Quem sabe se eu der uma fumada num cigarro de maconha, eu vou poder falar sobre o que é o cigarro de maconha para fulano. Quem sabe se eu tomar um gole de cachaça, eu vou poder falar para a pessoa, você pode sair daí. Se trata de convencimento das armas que o diabo tem utilizado contra o povo de Deus para tirar esse povo da presença. Definir o certo e errado sem Deus. Deus já havia falado sobre o que era e o que não era. Só que agora ele convence Eva de que ela não necessita de Deus para tomar suas decisões. Ele convence Eva de que ela não precisa de Deus para saber o que é certo ou o que é errado. E a gente precisa entender que antes disso, o que era errado não era muito claro, porque não era conhecido o mal. Mas a partir desse momento, ela sem Deus, tem aceso no coração o desejo de decidir e fazer as suas escolhas sem a presença de Deus. Ou seja, tornando-se independente de Deus, não necessitando mais dele, mas agindo pelas suas próprias convicções, pelos seus próprios desejos, agindo conforme a vontade do seu coração ou do seu pensamento. Então, o pecado que foi proposto para a humanidade, que levou Adão e Eva à queda, ele foi articulado, não foi colocado apenas um fruto, mas ele foi articulado para que o homem e a mulher afastassem-se gradualmente da presença de Deus. A Bíblia não fala quantos dias demorou esse diálogo, né? Ela não nos explica sobre essa questão do diálogo entre eles, mas esse convencimento para desobediência, se trouxermos para os dias atuais, nós vamos pensar em quanto tempo nós precisamos para sair da presença de Deus. Quanto tempo nós precisamos para estarmos participando de um lado ou de outro desse conflito. Porque o conflito entre o bem e o mal
ele conta com exércitos celestiais, mas ele não abre mão dos exércitos que estão aqui. O que vocês acham que nós fazemos quando nós estamos aqui ministrando? Qual vocês acham que é a função do cristão quando está na biqueira ministrando? Ou quando vai levar alimento para alguém e fala de uma palavra de Deus? Não é aleatório que nós participamos dessa guerra, desse grande conflito. E nós precisamos estar atentos que o inimigo, ele não tem baixado a guarda. O inimigo, ele não está aberto para você fazer o que você quiser. Ele está investindo constantemente contra a minha e a sua vida. Ele está investindo contra a igreja do Senhor. Porque quantos mais ele afastar da presença de Deus, mais se aproximarão dele. O que nós podemos fazer então, nessa grande batalha, nesse grande conflito? Como nós viveremos o nosso dia a dia se nós não entendemos que nós precisamos levar esse grande conflito a sério? Como soldados preparados. Gente, quando eu falo em soldados preparados, a gente fala exatamente sobre o momento que a gente está vivendo aqui. Porque nós estamos participando de um ensinamento 2, 4, com 6 pessoas. Numa igreja que tem mais de 60. Menos de 10% da nossa igreja quer participar dessa batalha de verdade. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para tentar reverter isso? Porque esse grande conflito que teve início ainda persiste. Porque a nossa guerra ela não é uma guerra só aqui. Principados e potestades é uma guerra espiritual que está sendo travada diariamente. E sinceramente, hoje, embora o Evangelho esteja sendo muito conhecido, esteja sendo disseminado, quanto desse Evangelho tem alcançado? Quanto desse Evangelho tem conquistado pessoas para que pessoas fiquem na presença de Deus? Adão e Eva estavam na presença de Deus. Foram tentados pelo inimigo, pela serpente, por Satanás, que já havia inclusive caído. Ainda assim, estando na presença, foram corrompidos e seduzidos pelo inimigo. Por onde nós vamos caminhar, como vamos seguir adiante nesse grande conflito, nessa batalha que nós estamos vivendo, se a gente não aprender mais de Deus? Se a gente não entender que não se trata mais das nossas vontades, se trata das nossas escolhas, mas que não se trata mais das nossas vontades ou de como estamos recebendo as coisas, mas daquilo que nós estamos dando e recebendo. Meu Deus, se nós falamos de amor, se nós falamos de paz, se nós falamos de santidade, como podemos dar ira, raiva? Que tipo de cristãos, de fé cristã, nós estamos professando aí na frente, quando nós não compreendemos
quem Deus é nas nossas vidas. Falava agora com o pastor Jurandir sobre milagres e demônios sendo expulsos. Nós não vemos mais isso nas igrejas quase. O que está acontecendo? Porque se o Deus não mudou, se o Deus é o mesmo, por que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, está caminhando como se fosse solteira? A aula de hoje, o grande conflito, eu reduzi o conteúdo da primeira aula para que a gente pudesse realmente fazer uma meditação nesse assunto. Uma meditação naquilo que nós estamos ensinando, naquilo que nós estamos falando, em como estamos nos comportando diante dos nossos irmãos, dos nossos pastores, das nossas ovelhas, para que a gente medite de que nós não podemos nos deixar ser seduzidos pelo inimigo. O grande conflito ocorreu exatamente porque um anjo foi seduzido pelo poder. E ele seduziu outros. E outros, e outros. E hoje a única coisa que ele não quer é que as pessoas busquem a Deus. Como nós estamos praticando isso? É claro que falar do amor de Deus, é claro que ministrar, tudo isso é muito bom e excelente. Mas o que adianta a gente fazer tudo isso se a gente não compreender o que Deus quer da gente de verdade? E não fizermos a vontade dele, a gente continuar fazendo aquilo que a gente quer, a gente continuar se enraivecendo por conta de sermos afrontados. Será que a gente está caminhando na direção correta? Será que nós estamos debaixo dessa presença? A batalha do grande conflito, o grande conflito a gente precisa entender que ele é espiritual e que ele ocorre nesse mundo espiritual. Mas as almas que estão tentando ser alcançadas e derrubadas estão aqui. Nesse plano. Eu não acredito que essa batalha espiritual esteja tentando buscar mais anjos. Não. O exército deles está formado. E agora eles querem só destruir soldados. E como que a gente vai reagir a isso? É buscando graça, é buscando conhecimento, é buscando intimidade com Deus. Por isso terminou um pouco antes, para que a gente pudesse meditar um pouco sobre esse assunto. Amém?